nosso assunto agora é 5G, a quinta geração de internet móvel, porque a tecnologia vai ser ativada oficialmente hoje em Brasília. E aqui em Florianópolis, a expectativa é que chegue no mês que vem. Quem vai explicar essa novidade para a gente é o coordenador do Grupo de Trabalho da 5G na CAT, o Fernando Gomes de Oliveira. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco para falar um pouquinho sobre essa nova tecnologia. Há bastante tempo a gente já vem se preparando para essa chegada da 5G, mas de fato, o que vai mudar na nossa vida? O que é essa quinta tecnologia da internet móvel? Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eveline. Bom dia, Douglas. Obrigado. O 5G, na verdade, é uma grande mudança. Não é apenas uma evolução do 4G, que por sua vez foi uma evolução do 3G e assim sucessivamente. O 5G traz 3 pontos principais de ruptura sobre o que existia no passado e a velocidade que todo mundo está esperando que aumente com o 5G é apenas um pedacinho daquilo que virá diferente do que a gente está acostumado. Outros pontos muito importantes é a quantidade massiva de conexões que serão feitas simultaneamente. 4G, só para vocês terem uma ideia, tem a possibilidade de ter cerca aí de milhares de conexões simultâneas por quilômetro quadrado. Isso será multiplicado por 1000 vezes. A gente vai ter milhões de conexões simultâneas. E um terceiro ponto muito importante é a confiabilidade nessa comunicação e a baixíssima latência, o baixíssimo tempo de resposta entre uma comunicação e outra. Tudo isso junto permitirá que novas aplicações que hoje não existem venham e nos afetem diretamente nas nossas vidas diárias. Agora, Fernando, começa hoje por Brasília e depois disso são alguns passos, né? São grupos de cidades, inicialmente as capitais. Como é que vai funcionar esse processo para que, enfim, o Brasil aos poucos vá abraçando, né, essa nova geração 5G? Esse processo de implementação já havia sido definido no edital que a Anatel fez no ano passado, inclusive um dos maiores editais já ocorridos aqui no Brasil e que teve um grande sucesso. E esse edital foi muito interessante porque ele partiu do princípio de ser não arrecadatório, ou seja, o recurso oriundo desse edital não vai para o governo em si, mas em troca disso é feito um compromisso entre as vencedoras, as empresas vencedoras dessa licitação, com a conectividade. Então, além do 5G, o 4G também terá uma expansão bastante forte, resultado desse processo. Então, áreas que hoje não têm conectividade 4G, rodovias federais com áreas de sombra, passarão a ter obrigatoriamente cobertura. Isso com relação ao 4G. Então, o 5G ele não encerra o 4G, pelo contrário, o 4G aumenta. Mas também temos a chegada do 5G. E já havia a previsão de levar o 5G ainda este ano, a previsão inicial era julho, passamos por uma postergação por problemas logísticos, principalmente para a entrega de equipamentos que são necessários para essa implementação, e com algum problema de fabricação, falta de componentes, teve que ser feito esse atraso de 60 dias. Então, inicialmente, todas as capitais, mais o Distrito Federal, teriam o sinal em julho. Isso foi postergado de 60 dias, mas também foi interessante porque foi possível fazer um certo desagrupamento, porque a princípio todas as capitais receberiam simultaneamente, e a gente sabe que muitas vezes fazer tudo junto pode causar um pouco de problema. Então, esse espaçamento entre as capitais é bastante interessante para que os problemas que sejam encontrados no caminho sejam resolvidos até o final do processo. E Brasília, então, é a primeira cidade brasileira a ter o 5G puro ativado na data de hoje. Fernando, é importante destacar também que aqui em Santa Catarina mais de 30 cidades já têm a legislação própria, aprovaram leis de 5G, né? A gente tem para Florianópolis para agosto, então, essa previsão que comece a funcionar 5G aqui, mas e para chegar até todos os municípios, até os municípios mais distantes, né? Ou aqueles locais que nem pega hoje a internet direito, qual que é a previsão para todo o estado, toda a cobertura catarinense? O edital do 5G prevê que 100% dos municípios de Santa Catarina tenham o 5G até 2029. Existe todo um cronograma definido. Ressalto, é um cronograma mínimo, não significa que não seja antecipado. A gente sabe das operadoras que existe um interesse nessa antecipação, então espera-se que o tempo de implementação do 5G seja muito menor do que foi o tempo de implementação do 4G. Então a gente deve sim ver o 5G em todas as cidades catarinenses antes de 2029. Mas existe um cronograma para isso.
E outro ponto muito interessante do edital é que possibilitou a entrada de novas operadoras, as operadoras regionais, inclusive, temos uma com sede aqui em Santa Catarina. E essas operadoras, elas têm como obrigação, e não significa que elas não atenderão outros municípios, mas elas têm a obrigação de atender os municípios com menos de 30 mil habitantes a partir de 2026, ou de acordo com a limpeza do espectro. O grande ponto que vai dirigir, que vai nos dar a velocidade maior ou menor na implementação do 5G é, na verdade, a limpeza do espectro. O 5G trabalha numa frequência muito próxima da antena parabólica. As pessoas que recebem TV aberta via satélite, elas terão que fazer uma migração para uma outra frequência. Então, saem daquelas antenas maiores, que a gente costuma ver mais para o interior dos estados, para aquela antena menor, como a gente vê com as operadoras de TV por assinatura. Lembrando, continuará sendo TV aberta, porém, numa antena menor. E esse processo ele tem que ser concluído para que, então, o 5G possa ser ativado, para que um serviço não interfira no outro. Ô, Fernando, rapidão, perguntinha saideira aqui. Nosso tempo já tá estourando. A pessoa no celular, lá em agosto, quando a gente noticiar, começou o 5G em Florianópolis. Como funciona o 3G e o 4G? Vai estar ali habilitado? Na rua a pessoa já vai pegar o 5G? Tem que fazer alguma coisa? Tudo dependerá do seu telefone. Então, os telefones mais modernos, e aí existe uma lista na Anatel, que se não me engano já tem aí cerca de 27 aparelhos que são compatíveis com a tecnologia. Então, é muito importante o consumidor identificar se o seu smartphone já possui essa tecnologia e aí sim vai funcionar praticamente de forma automática. Claro, as operadoras têm modelos diferentes, não pode ser necessário para uma ou outra substituição do chip, tá? Mas algumas já declararam que não precisa fazer nada, se o seu telefone for compatível, já vai funcionar. Muito bem, a gente vai aguardar então, acompanhar aqui essa evolução. Fernando Gomes, da CAT, falando sobre a chegada da 5G. Hoje em Brasília e mês que vem aqui em Florianópolis é a previsão. Fernando, obrigada, viu? Boa quarta-feira para você. Vamos conversar bastante aqui para frente para entender as mudanças que vem por aí.